bem, vamos orar então? Vamos começar? Vamos lá. Senhor Deus, obrigado mais uma manhã que nós podemos mergulhar na Tua Palavra, que o Senhor fale aos nossos corações. Pedimos, Deus, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos ensine, que o Senhor alargue nossa mente, nosso coração, para que possamos adquirir mais conhecimento, mais conhecimento das Tuas Escrituras. E, Deus, nós cremos que a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés, e nós queremos sim, Deus, andar na luz, Pai, andar por fé, andar na luz. Nós queremos andar na direção da Tua luz. Por isso, Deus, que o Senhor continue a nos abençoar e falar aos nossos corações constantemente através da Tua Palavra, Senhor. E nos ensina, Deus, eu oro, Pai, para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor ensine cada um de nós a olhar para a Tua Palavra e se alimentar, olhar para a Tua Palavra e ter uma cosmovisão, uma maneira de enxergar a Tua Palavra que venha edificar as nossas vidas, que venha nos ensinar, que nós possamos aprender a olhar para a Tua Palavra e ouvir a Tua voz em nossos corações. Pai, te agradecemos mais uma vez, pedindo a Tua direção, pedindo a Tua ajuda e o Teu ensino sobre nós, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar em nossos corações, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para moldar as nossas vidas e nos guiar pelos caminhos do dia a dia. Pai, te agradecemos tudo isso e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bom. Está gravando, pastor? Está gravando. Vamos lá, então. Hoje a gente vai estudar o capítulo 23, 24 e 25, né? De 1 Crônicas. 1 Crônicas 23, 24 e 25, né? Aqui, então, assim, a gente terminou o dia de ontem vendo Davi dando instruções para Salomão, preparando toda a obra, matéria-prima, né? Matéria-prima para a construção do templo, né? E agora a gente vai ver agora do 23, do capítulo 23 até o capítulo 27, a gente vai trabalhar aqui a questão da reconstrução, da construção, não só do templo, não só da reconstrução, falando sobre a construção do templo, mas uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar agora, uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar. Eu vou até começar com essa reflexão, né? Que eu não sei se vocês acham estranho, né? Eu pelo menos acho estranho essa diferença de Crônicas e Reis, que Crônicas ele não fala muito o aspecto negativo das coisas, né? Crônicas não está citando o pecado de Davi, não está citando os filhos de Davi que desafiaram ele, que fizeram atrocidades. As atrocidades estão tudo no livro de Reis, né? Você via um irmão violentando a irmã, você via o irmão dessa irmã matando esse cara, você via muitas atrocidades, né? Você via, assim, reis sacrificando seus filhos, você viu o pecado de Davi, assim, conta em detalhes a articulação de Davi para matar Urias, né? E a gente viu no livro de Reis muito desses pontos negativos, e assim, não sei, né? Se você eu parei para pensar e fiquei pensando assim, puxa, por que será que Crônicas fica omitindo, né? Essas coisas ruins? E eu queria dar um ponto de vista que, estudando esses capítulos, assim, eu me deparei com essa reflexão, queria compartilhar com vocês, né? Porque, lembra que eu falei qual a diferença do livro de Reis para o livro de Crônicas? O livro de Reis é um livro que foi escrito antes do exílio, né?
Então ele conta toda a história até o povo chegar no exílio. Aí o povo vai para o exílio, né? O Império da Babilônia destrói, tira tudo que era do templo, destrói o templo, tira as pessoas, escraviza as pessoas, né? Coloca outros povos dentro da Samaria, e aí o livro de Reis termina meio assim. O livro de Crônicas, como eu falei para vocês, a diferença do Reis para o Crônicas é que Crônicas foi escrito depois do exílio, né? Então, assim, vamos pensar. Depois do exílio, como que as pessoas estão? Depois do exílio, não é uma construção. Depois do exílio, é uma reconstrução. Você entende o que eu estou falando? A gente tem que pensar que Crônicas não é um livro de relato, de desafiar a pessoa, de falar assim, olha, o pecado está aí, você tem que tomar cuidado, porque o pecado ele vai te matar. Não, o livro de Crônicas, ele está falando sobre uma reconstrução de um templo destruído. Ele está falando de uma revitalização, está falando de uma restauração, está falando por isso que os assuntos de Crônicas traz um positivismo muito grande. Ele só relata as coisas boas. É um tratamento, é um encorajamento, é um fortalecimento motivacional. Você entende? Quando a gente está falando aqui de Crônicas, como eu estou falando para vocês, não é um livro para ensinar os primeiros passos, não. Crônicas é um livro para tratar uma pessoa deprimida. O livro de Crônicas é um livro para tratar de pessoas que passaram por um sofrimento gigantesco nas suas vidas e esqueceram as coisas boas das suas vidas. Você entende? Então é por isso que, assim, lembra quando eu falei para vocês como que você resume a Bíblia, né? A metafísica, a metanarrativa da Bíblia. 5 pontos, né? Quais são os 5 pontos? Resuma a Bíblia em 5 palavras, né? Você lembra quais são essas palavras? Resuma a Bíblia em 5 palavras. É o que a teologia chama de metanarrativa. Criação, queda, redenção, restauração, consumação, né? Essa é a metanarrativa da Bíblia. Se um dia alguém perguntar para você assim, resuma a Bíblia em 5 palavras, simples: criação, queda, redenção, restauração, consumação. Resumir a Bíblia em 5 palavras. Isso é muito interessante. Eu acho que todo mundo precisava guardar isso, porque quando você enxerga essa metanarrativa e você enxerga essas 5 palavras, você consegue fazer um passeio bíblico em toda a sua mente. Tudo que você conhece da Bíblia, você consegue fazer esse passeio. Criação, queda, Jesus Cristo com a redenção, restauração do povo, da igreja, consumação, a segunda vinda de Jesus Cristo e o céu, né? É interessante isso. Então, assim, vamos dizer que dentro dessa metanarrativa, Crônicas está trabalhando exatamente a área da restauração. Nós estamos, o povo aqui, essa carta de Crônicas, ela está vindo para um povo destruído, um povo que foi arrebentado pelo Império Babilônico, um povo que foi humilhado, destruíram o templo deles, destruíram, sabe, o emocional deles, destruíram, sabe, o ânimo, a vontade deles de adorar o Senhor, de servir ao Senhor. E a gente está falando aqui de pessoas desanimadas como Elias, por exemplo, né? Quando a gente abre a nossa Bíblia lá em em 1 Reis, capítulo 19, de 1 a 18, né? Acho que a gente vamos abrir a Bíblia aqui, pessoal. Quando a gente abre a Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 19, vocês lembram dessa história? A gente estudou junto, né? O Elias, ele tinha matado os profetas de Baal, desafiou o rei Acabe com a rainha Jezabel, e ele fez, sabe, um estrago ali. Deus manifestou a glória dele através daquele sacrifício molhado 3 vezes,
e o fogo veio do céu e consumiu aquele sacrifício. E aí, depois disso, o que acontece com Davi, né? Ou com Davi, com Elias? Diz aqui no versículo 3, né, desse texto: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. E aí no versículo 4 ele diz assim: entrou no deserto caminhando um dia, chegou um pé de giesta, sentou embaixo e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Então, assim, o que eu queria dizer para vocês é que, assim, o livro de Crônicas não é um livro instrutivo, mas eu entendo que o livro de Crônicas é um livro reabilitador, é um livro restaurador, é um livro de tratamento para pessoas que passaram por um sofrimento muito grande na sua vida. E quando você vai conversar com alguém que passou por um sofrimento muito grande na sua vida, você não fica falando das coisas ruins, não é verdade? Qual que é o psicólogo que você vai fazer uma terapia com ele e ele fica apontando seus erros? Qual o psicólogo que e você vai fazer um tratamento porque está com algum problema e ele começa a falar de todas as coisas ruins do planeta Terra? Não, só fala de coisa boa. Dá uma reinstrução de como que era antigamente, né? Por exemplo, quando Davi, né, no capítulo de ontem, quando Davi fala com Salomão, é interessante a forma, isso não tem no livro de Reis, a forma como Davi fala com Salomão, né? Davi fala assim, força, coragem, né? Deus vai te abençoar, você vai fazer uma grande obra. É interessante que quando você vai ajudar uma pessoa numa fase difícil, não é para ficar criticando a pessoa, não é para ficar apontando o dedo para ela, mostrando os erros que ela cometeu, não. Agora é um momento de restauração, de revitalização, né? E eu vejo que isso acontece várias vezes. Por exemplo, vamos ver o Salmo 73. Inclusive, o Salmo 73, ele foi escrito por Asaf. E o Asaf é um dos músicos que está sendo citado aqui, né? O Salmo 73 é um salmo que eu gosto muito. Até semana passada, uma irmã lá do Rice fez uma oração por mim e ela colocou esse Salmo 73, né? O Salmo 73 é um salmo que o salmista Asaf, que é um músico, que ele é um dos líderes dos músicos desse tempo de Davi, ele diz assim, ó, versículo 2, ele diz assim, versículo 1 e 2, certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Aí no versículo 2, olha só o início da depressão do Asaf. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, têm o corpo saudável e forte, eles estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças. E aí ele começa uma fase de reclamação. Oh, Deus, eu faço tanta coisa para você e eu estou aqui passando dificuldade, sem dinheiro para comprar as coisas que eu quero, trancado na minha casa, enquanto tem gente aí passeando e eu aí estou aqui de quarentena, e assim, até o versículo 23, você vê assim, o Asaf reclamando da vida. E eu acho isso interessante, Salmo 73, eu acho interessante porque a Bíblia é muito honesta, né? Ela é muito honesta. Se ela não fosse honesta, ela ia omitir essa parte da reclamação. Porque todo mundo aqui reclama, né? Ninguém aqui fica sem reclamar. A gente está reclamando direto. Ou reclama porque está muito tempo em casa, ou reclama porque não aguenta mais, ou reclama porque não aguenta comer mais a mesma comida, ou reclama porque está chato, reclama. A gente reclama o dia inteiro. Do versículo 1 até o 23 é só reclamação. Só reclamação. Aí depois o salmista cai em si. É interessante, né? Versículo 23, então, diz assim:
Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho, depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Meu corpo e meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destrói todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio e proclamarei todos os teus feitos. Olha que bonito, né? A gente vê assim, pode acontecer, pessoal, isso eu acho que não pode acontecer. Acho que vai acontecer. Se já não aconteceu, vai acontecer. Da gente entrar em períodos de depressão. Todas as pessoas têm. Pode ser a pessoa mais alegre do mundo, pode ser a pessoa mais risonha do mundo. Todo mundo passa por tempos de depressão, tempos difíceis, tempos de perda, tempos de dor, tempos de doença, né? Ontem mesmo, um dos meus líderes do projeto Wave me mandou uma mensagem: pastor, ora por mim, a minha avó faleceu, né? Então, assim, eu entendo que todo mundo passa por esses tempos difíceis e precisa dessa restauração, né? Então, assim, mais uma vez, Crônicas está trabalhando nessa restauração. Vamos ver uma outra pessoa que foi restaurada? Pedro. Pedro foi restaurado. Pedro, para quem assistiu a pregação de domingo do pastor Daniel Nishimura, que foi fantástica, se você perdeu, volta lá e assiste de novo. A pregação dele foi em cima de João 21, né? E Pedro, o pastor Daniel teve a paciência de relatar quase todos os feitos de Pedro. Pedro andou sobre as águas, Pedro viu os pães se multiplicar, Pedro viu a tempestade se acalmar, Pedro viu milagres de Jesus, Pedro viu tantas coisas e uma hora ele desanimou. Em João 21, ele começa, olha só, o versículo 3, né? Jesus morreu, Jesus ressuscitou, mas Jesus estava perambulando e aparecendo para várias pessoas durante 40 dias. E aí os discípulos bem desanimados, né? Porque, puxa, Jesus morreu, o nosso Messias morreu. Eles tinham, até aqui eles tinham aquela mentalidade dos judeus de que esse Jesus ia vir, ia montar um exército, ia conquistar de novo Jerusalém, ia expulsar o Império Romano, ia dominar o planeta. É isso que eles estavam esperando do Messias, né? De uma forma física. Mas olha só, os discípulos tristes, versículo 3 diz assim: vou pescar, disse Simão Pedro. Isso aqui é a característica básica de um deprimido. Isso aqui, para mim, é um indício de uma depressão profunda. Por quê? Porque lembra que Jesus Cristo chamou os discípulos quando eles estavam pescando. E aí, naquele incidente, Jesus falou assim: eu farei de você um pescador de homens. Larga essas redes aí, larga de pegar peixinho, eu vou ensinar você a pegar peixe grande. E aí os discípulos, yes, vamos lá, vamos pescar peixe grande. E aí eles largaram as suas redes e foram com Jesus, andaram 3 anos. Durante 3 anos, Jesus ensinou eles a andarem no sobrenatural, a andarem no poder do Espírito Santo, a andarem no poder da graça transformadora e da redenção do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí chega aqui nesse momento, o que o Pedro faz? Volta para a estaca zero. Queridos, todos nós voltamos algumas vezes, não uma vez, não, algumas vezes para a estaca zero. E aí eu entendo que Pedro, ele volta para a estaca zero quando ele fala assim, vou pescar. Ele voltou para a estaca zero. Depois de tudo aquilo que ele andou, ele começou o curso de inglês de novo. Você já começou o curso de inglês de novo? Você começou o curso de inglês, desiste. Aí depois tem que voltar lá para o começo de novo. Verbo to be, the book is on the table, né? I, you, us, né? E começa tudo de novo, né? Mas assim, eu entendo que
No versículo 5, Jesus aparece ressuscitado. E aí Jesus olha para esses discípulos e fala assim: filhos, vocês têm algo para comer? Né? E eu acho que nesse momento que Jesus chama eles de filhos, eu acho que na primeira aparição, quando Jesus chamou esses discípulos, quando eles estavam pescando, ele deve ter chamado eles de amigos. Ô amigos, posso usar o seu barco para pregar? Né? Jesus até pediu o barco porque a multidão estava muito perto, então ele precisava se afastar um pouquinho para poder falar com todo mundo, né? E aí ele chega para os pescadores, ele não fala exatamente isso, mas eu imagino que Jesus falou assim: amigos, será que eu posso usar o barco de vocês para me afastar um pouquinho e falar com todo mundo, né? E agora não, Jesus Cristo ele chega e fala: filhos, você tem algo para comer? E quando Jesus chama eles de filhos, sabe, na própria pessoa do Pai, aqui inicia-se um processo de restauração, aqui inicia um processo de revitalização de discípulos perdidos, de discípulos desviados do caminho correto do Senhor Jesus, do Senhor Deus. Você entende? Crônicas é exatamente esse momento onde Jesus chama os discípulos perdidos de filhos. E mais, fala: filhos, vamos comer junto, né? Mais uma vez, olha a importância da comida, né? Eu acho a comida é tão importante que nessa pandemia eu só como o dia inteiro, né? Mas brincadeira. Mas assim, a comida, não o fato de comer, né? Até vou falar uma coisa da nossa igreja. Um dos momentos mais preciosos que eu vejo da nossa igreja é o nosso cafezinho, né? E a gente já brigou tanto por causa desse cafezinho, mas assim, eu gosto demais do cafezinho. E eu entendo o seguinte: o cafezinho, ele não tem um valor nutricional. Ninguém faz o cafezinho pensando quanto de proteína, quanto de carboidrato, se está super saudável ou não está saudável. Não. O valor nutricional do cafezinho não é importante. Sabe o que é importante? Comer junto. Comunhão. Aliás, eu acho que a palavra comunhão vem da palavra comer. Brincadeira, não vem não, tá? É brincadeira. É coisa do pastor Joel. Mas eu penso, sabe, que comer junto... Eu falei para vocês já, né? Comer junto tem a ver com concordância. Tem a ver com, sabe, eu gosto de você, por isso que eu como junto com você, sabe? É interessante, eu gosto de comer com as pessoas. Eu aprendi isso muito na igreja coreana. A igreja coreana é assim: quando uma pessoa gosta de você, ela te chama para comer. É muito interessante, né? A pessoa gosta de você: vamos almoçar junto? Vamos almoçar junto, né? E não só uma vez, várias vezes, né? Então, assim, Jesus chamou eles para comer. E aí, pessoal, no versículo 15 aqui do João 21, versículo 15, o que acontece? Depois de comerem, Jesus perguntou a Pedro, Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? Né? E olha só, Jesus, nesse processo de restauração de Pedro, ele não chega para o Pedro e fala assim: pô, Pedro, por que você me negou 3 vezes? Pô, Pedro, você me traiu. Você, na hora do meu aperto, na hora que eu estava indo para a cruz, você me abandonou, você me negou, falou que nem me conhecia. Você entende? A restauração, ela não se dá por acusações, não se dá sabe, por você confrontar as pessoas. Eu acho que precisa confrontar, sim, com o pecado, mas tem hora certa. E essa hora que a gente está vendo em Crônicas não é a hora certa de confrontar. É a hora de lembrar das coisas boas, de lembrar como que faz. Então, na verdade, essa ideia. Eu queria trazer algumas soluções para isso, né? Claro que Crônicas, ele traz num aspecto geral, né? Essa ideia de restauração, revitalização, um aspecto de tratamento, um aspecto de motivação do povo, né? Mas, por exemplo, abre comigo, vou querer deixar uns versículos para você guardar, para você usar quando você tiver pessoas nesse estado, sabe? Quando você tem amigos, pessoas nesse estado,
a pessoa foi destruída, a pessoa perdeu alguém muito querido, a pessoa, sabe, está passando por dificuldades gigantescas assim. E aí, o que que você fala para elas? Quais os versículos que você traz para elas? O que que você pode ser para elas? Deixa eu trazer um pouco disso para vocês, tá? Mateus capítulo 24, 13. Mateus capítulo 24, 13. Mateus capítulo 24, 13. O versículo é bem simples, mas assim, é exatamente isso que a gente precisa fazer com essas pessoas, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Aquele que perseverar. Uma boa palavra para você ajudar pessoas na sua fragilidade, em momentos de depressão, é incentivar essas pessoas a continuar perseverando nos caminhos do Senhor. Vamos abrir Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Um versículo muito conhecido, mas é bom você guardar. Mateus capítulo 11, 28 a 30. Uma pessoa que está passando por dificuldades gigantescas, pessoas que estão estressadas com a vida, pessoas que estão passando por momentos complicados nas suas vidas, né? Diga assim, recita o versículo Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha só, né? Isso aqui ajuda uma pessoa a ser restaurada. Você entende? É por isso que Crônicas não fica apontando erros, não fica querendo ensinar num momento que a pessoa precisa ser tratada. Você entende? Momento de quando você se depara com uma pessoa sofrendo, uma pessoa passando por dificuldade, né? Você precisa trazer palavras de encorajamento, de motivacional. Claro, você não vai ficar fazendo carinho pro resto da vida, né? Quando precisar, vai precisar trazer palavras de disciplina também, né? Mas assim, é muito importante isso. Vamos ver uma palavra muito boa para nós que estamos estudando bastante a palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 a 17. 2 Timóteo capítulo 3, 14 a 17. Diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, né? Mais uma vez, uma palavra de perseverança, né? É fazer com que essas pessoas se voltem para a palavra de Deus, que enxerguem que dentro da palavra de Deus existe um tratamento, existe uma reabilitação vinda do poder do Espírito Santo através da palavra de Deus. Muito perigoso você reabilitar uma pessoa sem a palavra de Deus. Por quê? Porque uma pessoa num sofrimento muito grande, quando ela não tem a palavra de Deus como referência, quais vão ser as referências dessas pessoas? Quais? Angústia, rancor, vai procurar um culpado para tudo isso, não é verdade? Você já viu pessoa que perdeu o familiar e começa a achar culpado? Culpado foi você, que não deixou ir no hospital, que não precisava. Culpado foi aquele médico que não fez o tratamento certo. Culpado foi aquele hospital, que aquele hospital era muito ruim. E aí você cria rancor de pessoas que eram para ter te ajudado e não te ajudaram. Você entende? Se nesse momento da restauração você buscar fontes erradas, a tendência para piorar é muito grande, né? Eu digo até para vocês que buscar
soluções de restauração e de reabilitação em lugares errados, é o mesmo que eu disser para você, confia no seu próprio coração. Por quê? Porque o coração é enganoso e nós temos que tomar cuidado com o nosso coração, né? Então, eu queria... Nossa, nem comecei a falar dos versículos ainda de Crônicas. É só a introdução. A introdução de hoje, então, é por isso que eu queria dizer para vocês, né? Que Crônicas não é um livro instrutivo, não é um livro corretivo, nesse ponto que nem o livro de Reis, que era assim. Você via atrocidades, a gente ficava escandalizado com as coisas que a humanidade faz, né? Mas aqui em Crônicas a gente não vê muito isso, a gente vê só as vitórias nas batalhas, a gente vê Salomão sentando no trono. Você viu que não apareceu aqui aquele problema do irmão do Salomão que queria tomar o trono à força? E aí o Salomão, que era mais novo, subiu no trono por vontade de Davi, né? Não apareceu, ou seja, então de uma certa maneira eu estou querendo dizer isso para vocês, né? O livro de Crônicas, ele está trabalhando a restauração, e uma parte importante da restauração do povo de Israel pós-exílio então esse bloco do capítulo 23 até o capítulo 27 vai ser um bloco de reconstrução cultural. Então, esse povo, por conta de eles terem sido exilados, por conta do templo ser destruído, todos os utensílios do templo foram removidos, eles saquearam, né, e virou presente para outros, sei lá. Então, o que acontece? O livro de Crônicas, né, o autor do livro de Crônicas, ele está relembrando as pessoas como que começou o templo, como que Davi organizou a adoração no templo, como que Davi comprou a terra de Araúna e construiu o primeiro altar, como que Davi conseguiu os blocos de construção, as pedras, o ouro, o bronze, a prata, as madeiras de cedro do Líbano. Como que Davi fez tudo isso? Como que Deus instruiu os trabalhadores, instruiu Salomão, instruiu os líderes para a reconstrução do templo? E aqui, no capítulo 23, nós estamos falando assim de um momento onde Davi, versículo 1, começa dizendo que Davi já era de idade e o Davi ordenou Salomão como rei, né? Então, Davi já estava de idade. Aí, esses detalhes tem lá em Samuel. Davi estava bem velhinho, né? E aí o outro filho dele quis tomar o trono, e aí ele queria Salomão, né? Não sei o quê. Aí toda a parte ruim da história está lá em Samuel. Aqui a gente só está falando de coisa boa, porque aqui é tratamento, né? No versículo 2 ao versículo 5, do versículo 2 ao 5, fala aqui sobre a convocação dos líderes, dos sacerdotes, dos levitas de Israel para compor essa ordem e regularidade no culto. Então, assim, uma coisa importante para você ver agora, no capítulo 23, é a ordem e a regularidade dos cultos. Como que deve ser feito? Para você aprender uma coisa nova, você precisa entender desde o começo. Então, Davi aqui tá dando essa instrução, e o cronista, ele está relatando o que o cronista está escrevendo aqui. Ele está escrevendo, todo mundo sabe disso, mas ele está escrevendo de uma forma para relembrar as pessoas tristes, exiladas, sofridas, como que foi no começo. Olha, Davi fez isso, ele pegou os sacerdotes, os levitas de Israel, ele pegou 38 mil levitas, com mais de 30 anos, e dividiu ele em blocos. 24 mil ficaram administrando o santuário, 6 mil oficiais e juízes, 4 mil guardas e seguranças, 4 mil músicos, né? Então, assim, aqui está falando, esse texto está falando sobre essa distribuição dos afazeres e dos trabalhos que eram realizados no templo, quando ele for construído, como que vai ser organizado tudo isso, né? E aqui eu vou dar mais uma paradinha rápida, mas eu queria dizer o seguinte: Davi, ele foi impedido por Deus de construir o templo, não é verdade? Davi, ele foi impedido. Deus falou assim: não, você não vai construir o templo não, porque
a sua mão está muito manchada de sangue, né? E aí ele falou que quem ia construir era o filho dele, Salomão. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Nós temos que ser agradecidos pela primeira geração. Você entende o que eu quero dizer? Vamos dizer, a nossa denominação Metodista Livre, a gente já está aí na quarta geração de pessoas, né? Servindo. Eu sou a terceira geração, né? Minha filha e minhas filhas são a quarta geração. E a gente tem as gerações. E eu penso o seguinte, nós não podemos esquecer das primeiras gerações que vieram plantar a nossa denominação, a nossa igreja, né? Nós precisamos agradecer, valorizar essas gerações essas gerações que investiram as suas vidas, que se dedicaram, que se esforçaram, que abandonaram o Japão, os seus confortos, as suas comodidades e vieram para o Brasil, passaram tempos difíceis, passaram miséria, passaram fome, passaram dificuldade, mas que nós estamos desfrutando hoje do que a gente chama de Igreja Metodista Livre, porque esses deram grande parte de suas vidas para que nós pudéssemos estar aqui hoje, servindo, construindo a igreja. É como Davi preparando todo o material, guardando bronze, ouro, prata, madeira dos cedros do Líbano, e guardando todas essas coisas e falando para a próxima geração de Salomão. Salomão, tá aqui, ó. Eu separei tudo para você, agora vai lá e constrói, né? E aí Salomão constrói e os filhos de Salomão destroem. Então, assim, mais uma vez, a gente vê sempre esses blocos. Então, a gente precisa tomar cuidado. Teve uma devocional que eu falei sobre as gerações, né? A primeira, segunda e terceira geração. E eu falei assim, concluindo a ideia, a mensagem, o devocional sobre gerações, eu falei o quê? Que nós temos que sempre pensar, ter a cabeça de primeira geração. Se você perder a sua mentalidade de primeira geração, você vai ser aquele preguiçoso que recebeu todo o dinheiro do seu pai, gastou tudo, né? E teve o tempo de crise e voltou para as saias do pai. Em outras palavras, isso se chama filho pródigo, né? O pai sofreu, batalhou, conseguiu, deu uma vida confortável para os seus filhos se desviaram. Então, assim, a ideia é, vamos criar a próxima geração sempre pensando, você não é a próxima geração, você é a geração, né? Então, assim, eu queria dizer para vocês assim, vamos agradecer às nossas gerações passadas, que se dedicaram para essa obra, que se dedicaram para o ministério da construção de uma denominação, na construção de uma igreja. Vamos lá, versículo 6, aqui diz que os levitas, eles foram divididos em 3 grupos, né? Os coatitas, os meraritas e os gersonitas. Do versículo 7 ao 11 fala da linhagem de Gerson, do versículo 12 ao 20 da linhagem de Coate, do versículo 21 ao 23 da linhagem de Merari. Toda a lista completa desse capítulo 23 está no próximo capítulo 24, de 20 a 31, tá? Do versículo 15 até o 17, a gente tem aqui um relatozinho sobre a ideia dos filhos de Moisés. No 24, então, eles foram os descendentes de Levi, distribuídos para o trabalho no Ministério dos Santuários. Deixa eu fazer um parênteses bem curto e bem didático, né? Porque é muito nome, é muito descendente, é muita função, né? Eu vou dar uma simplificada bem legal para vocês agora, tá? Então, assim, os levitas, eles eram divididos em 2 blocos. Os descendentes de Arão e os que não eram descendentes de Arão. Essa é a divisão, 2 grupos. Os descendentes de Arão se tornam sacerdotes e os que não são descendentes de Arão, tudo isso é levita, tá, pessoal? Tudo é levita. Os que não são descendentes de Arão, então todos eles se tornam os levitas, trabalhadores de outras funções. 2 blocos. Os que são de Arão viram sacerdotes e os outros levitas compõem toda a outra afazeres do templo. Versículo 25 a 27
a gente vê que Davi diz assim: agora Deus descansa ao seu povo, estabeleceu Jerusalém como habitação definitiva. Os levitas não precisam mais carregar tudo, ou seja, quando era o tabernáculo, tudo precisava ser carregado, descarregado, e monta, e desmonta, né? Até vou falar uma coisa assim que eu estou achando muito legal da nossa igreja nova, né? Na nossa igreja nova, os instrumentos vão estar tudo montado, né? É porque todo domingo os músicos têm que chegar 2 horas mais cedo e montar as coisas. E depois do culto tem que desmontar tudo, guardar tudo e levar para o depósito, né? Na nossa igreja nova vai estar tudo meio na mão, vai estar tudo montado. É só chegar, ligar e começar, né? Espero que a gente não dê uma de preguiçoso e fala assim, já que não precisa fazer mais nada, então vou dar uma de preguiçoso. Não, eu acho que assim, se a gente tem mais tempo, a gente pode dedicar mais tempo para outras coisas, né? Para orar, para interceder, para ter comunhão com a equipe de louvor, né? Então, assim, eu estou pensando um pouco nessas coisas de como fazer quando as coisas começam a ficar mais fáceis. Por quê? Porque geralmente quando as coisas começam a ficar mais fáceis, também fica mais fácil desviar do caminho do Senhor, né? Quando a gente está em dificuldades, quando a gente está passando por momentos difíceis, nesses momentos é mais fácil buscar o Senhor. Por quê? Porque na nossa necessidade, na nossa dor, a gente grita, Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda. Mas quando está tudo bem, a gente esquece. A gente começa a desvalorizar coisas que eram importantes e valorosas para nós. Vamos lá, versículo 28 a 31, então, fala que os levitas dão assistência aos descendentes de Arão. Mais uma, então vamos lá, ó, 2 blocos. Arão, os levitas, os descendentes de Arão e os outros, né? Os descendentes de Arão e os outros. E aí, então, como os descendentes de Arão são os sacerdotes, aqueles que trabalham integralmente dentro do templo, todos os outros levitas tinham que dar apoio para que os sacerdotes conseguissem fazer o trabalho deles, né? Então, tinha trabalhos de limpeza e purificação, de adoração, tinha gente que preparava o pão, oferta de cereal, todas as manhãs e tardes precisava ser ministrado as orações, ação de graça, louvor a Deus, sacrifícios e ofertas, constantemente ao serviço do Eterno. Versículo 32 diz assim que os levitas tornaram responsáveis por tudo relacionado à adoração. E é muito interessante aqui, né, que quando a gente olha para essa divisão de funções, a gente vê funções diferentes, mas a gente vê valores iguais. Não é interessante isso, pessoal? Para Deus aqui, para essa construção do templo, não havia diferença entre eles. Então, quando fala que lançava sorte, não falava assim, vamos deixar os mais experientes, os mais velhos, mais no trabalho mais tranquilo e vamos botar os mais jovens para trabalhar. Não, todo mundo entrava no bolo, todo mundo entrava para lavar louça, você entende? Né? Eu gosto muito de acampamentos onde todo mundo trabalha, né? Todo mundo lava louça, todo mundo ajuda, todo mundo faz alguma coisa, porque você pode ter funções diferentes, mas o valor é o mesmo, né? Então, vamos trabalhar? Vamos. Todo mundo vai trabalhar, né? Então, é um pouco nesse sentido que havia essa distribuição dos trabalhos, né? Então, assim, os levitas, eles cuidavam de 3 coisas básicas, né? Do lugar, do local, dos eventos, né? Das cerimônias que aconteciam e da ordem da adoração. Então, toda a ordem, toda a organização da adoração também era algo bem estipulado, premeditado, organizado, né? E eu gosto eu já falei, eu não critico as diversas formas de culto, mas eu prefiro um culto mais organizado, que tem hora para começar, que tem hora para terminar. E eu acho, eu me sinto, assim, vou dizer para você, isso aqui é mais de mim, mas eu me sinto mais seguro quando eu estou num culto onde eu sei que hora que vai começar e que hora vai terminar, né? Lá na IMOSP, a gente tinha o culto da parte, porque você tinha a parte coreana, a parte da segunda geração dos coreanos que falavam português,
e a parte dos brasileiros, que a gente chamava de parte dos brasileiros, né? Que quase não tinha coreanos lá. Mas esse pessoal tinha um culto mais livre, mais pentecostal, né? E aí o que acontece? O culto deles começava às 5 da tarde e terminava às 10h30 da noite. Imagina um culto de 5 horas e meia, né? O louvor tinha, em média, 1h15, 1h30 no início. Aí depois vinha a palavra e falava assim, ó, pode pregar o quanto você quiser, o quanto você tiver para dar, vai falando. E aí a pregação era 1h, 1h15. Aí depois voltava o louvor e a ministração de oração e tal. E aí eu digo para vocês, né? A gente que tem um culto de 1h, 1h15, 1h30 estipulado, geralmente a palavra ela não dura mais do que 40 minutos. A palavra ela assim, quando muito vai para 50 minutos, né? Por quê? Porque quando você fala dentro dessa cultura de igreja, que a gente senta para ouvir e não levanta, porque se levantar, para a gente é uma falta de educação, né? Não sei o que você pensa assim, mas assim, o pessoal está falando lá, você vai levantar para ir no banheiro, vai levantar para pegar água, vai levantar. Claro, se você estiver passando mal, tem problema, né? Tá? Você precisa, né? Alguma coisa de urgência, tudo bem. Mas assim, eu penso, vai levantar para dar uma passeadinha lá fora, porque eu estou cansado, depois eu volto? Não, né? Então, assim, eu entendo que num culto curto dá para você pensar assim. Mas lá naquele culto de 5 horas, a pessoa saía, ia jantar, voltava, ia cuidar dos filhos, dava janta para os filhos, depois voltava para o culto ainda estava rolando. Muito engraçado, né? Para mim era muito estranho. Eu e minha esposa, a gente sempre achava muito estranho essa ideia de culto de 5 horas, né? Mas eu entendo que precisa ter ordem no culto. Deixa eu trazer um versículo para vocês para falar sobre ordem no culto, tá? Abre comigo em 1 Coríntios, capítulo 14. E aqui no 1 Coríntios, capítulo 14, ele fala para buscar os dons de profecia, né? E fala sobre o dom de línguas, e aí tem gente que ora em línguas, tem gente que profetiza, tal, né? E toda essa bagunça que vira, parece meio bagunçado, mas o final do capítulo 14, versículo 40, 39 e 40, ele diz assim, olha só, se ignorar isso, não, versículo 39. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem, né? Tudo deve ser feito com decência e ordem. Então, por isso que eu digo para os irmãos, assim, né? Eu gosto de culto com ordem, né? O culto que tem ordem significa assim, não significa que ele vai ser sempre o mesmo, mas significa que ele tem um coordenador, que ele tem um líder, que ele tem ele é estudado, existe uma liturgia, né? Para quem é novo na fé, a palavra liturgia significa essa ordem dos acontecimentos. Primeiro vai ter o prelúdio, depois vai ter o louvor, depois vai ter no meio do louvor vai ter a oferta, depois da oferta vai ter o compartilhamento vai ter a palavra. Então, assim, a liturgia, eu entendo, não precisa ser tudo igual, mas ela precisa ser organizada. Você entende? As coisas não podem acontecer assim. Ah, faz alguma coisa aí. Canta uma musiquinha enquanto o pregador não está preparado. Não. Desculpa, mas assim, eu não entendo louvor como uma musiquinha para preparar a hora da pregação. Não, louvor é louvor, é importante, a gente tem que dar os devidos valores para tudo, né? E só que assim, eu entendo assim, se precisar de algumas mudanças dentro dessa liturgia, quem que vai ficar responsável? Acho que tem que ter um responsável do culto. E esse responsável do culto que trabalha essa parte da organização litúrgica do culto. Com o quê? Com decência e com ordem, né? Decência e ordem. Nem tudo, eu penso assim, nem tudo acontece do jeito que a gente quer. Você entende? Talvez a mentalidade, o padrão de culto para uma pessoa é diferente do padrão de culto para outra, né? Então, como eu falei assim, quando alguém do culto brasileiro da Imostra assistia meu culto, eu achava um culto chato e rápido, né? Pô, mas seu culto é muito chato, cara.
Você cantou só 5 músicas, você teve oferta, você pregou só 30 minutos e você já deu a bênção e acabou o culto? Que culto é esse, né? Então, assim, para cada pessoa, você tem um padrão de como que vai ser o culto. Então, o que o Davi, o que o cronista está fazendo aqui em Crônicas? Ele está criando um padrão de culto, ele está criando uma cultura de como se faz o culto ao Senhor, como que se organiza as pessoas, como que se organiza os músicos, você entende? Então, assim, porque o povo voltou do exílio, porque o povo presenciou a destruição do templo, porque o povo ele sofreu com esse exílio, então o povo precisa reestabelecer na sua cabeça qual que é a cultura do culto, né? Então, por isso que a gente faz essa ideia, traz um beabá de como organizar o culto. Vamos lá, capítulo 24. Capítulo 24 começa de 1 a 5, versículo 1 a 5, falando sobre os descendentes de Arão. E aí, os sacerdotes, né, diz aqui no texto, né, que os filhos de Arão, os descendentes de Arão, foram 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E só os descendentes de Eleazar e de Itamar que se tornaram pessoas que trabalham no templo, levitas que trabalham no templo aqui. Então, o filho de Eleazar é Zadok, e toda a geração descendente de Zadok, eles se tornam sumos sacerdotes. E o filho do Itamar era o Aimeleque. E o Aimeleque, então, junto com Zadok, eram os sacerdotes dessa época. Aí a pergunta vem, né? E por que não chamaram os filhos de Nadab e Abiú? Por que será? Por que chamou de Eleazar e do Itamar e não chamou do Nadab e do Abiú, né? Então, assim, vamos lá, vamos ver por quê, que é muito importante a gente entender isso. Lá, a gente está falando de descendentes de Arão. Arão viveu na época de quem? De Moisés, né? Então, Moisés, ele construiu o tabernáculo, que era a presença de Deus que andava junto com o povo no deserto até chegar na terra prometida. E lá no tabernáculo também vieram todas essas ordens aqui de gente trabalhando, de levita no templo, de sacerdote e tal. E aí, vamos lá em Levíticos capítulo 10. Vamos lá em Levíticos capítulo 10 e vamos ver o que aconteceu com esse Nadab e Abiú. Eu sei que vocês já leram, né, no Pentateuco essa história, quando a gente leu esse texto lá. Ué, cadê o capítulo 10? Ah, é que tá grande aqui. Então, lá em Levíticos, capítulo 10, vamos lá. Em 1 e 2, né? Vai falar quem foi esse Nadab e Abiú, né? Eles eram filhos de Arão, eles eram sacerdotes. E aí diz o seguinte: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, e acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Olha só, mais uma vez, né? O livro de Crônicas omitiu esse incidente. O livro de Crônicas colocou o nome do Nadab e do Abiú na lista, mas falou assim: só os descendentes de Eleazar e de Itamar que se tornaram sacerdotes. O que aconteceu com Nadab e Abiú? Então você precisa ter uma Bíblia comentada para te ajudar a entender o que aconteceu com Nadab e Abiú, né? O que aconteceu? Eles eram sacerdotes do templo, do tabernáculo, nessa época de Moisés, na época dos tabernáculos na caminhada do deserto para a terra prometida. E aí esse Nadab, existia um fogo santo que era sempre aceso no incenso perante ao Senhor. E aí o que aconteceu que acho que estava faltando fogo e eles resolveram pegar fogo de algum lugar. E eles trouxeram fogo estranho para dentro do tabernáculo. E aí Deus percebeu que aquele fogo não era
o fogo santo. E aí o fogo profano era fogo profano, fogo de outros deuses, sei lá. E aí esse fogo colocado dentro do tabernáculo foi uma afronta contra Deus, né? E aí, assim, muita gente faz muita analogia, muita alegoria em cima desse fogo profano, né? A ideia de você trazer uma espiritualidade ruim para dentro da igreja. Seria mais ou menos assim, você está num culto lá da nossa igreja e alguém vem pregar sobre a Umbanda e o Candomblé. É um fogo profano, assim, é um negócio completamente fora do que a gente ensina da palavra de Deus, fora do padrão de Deus, e aí vem um fogo estranho. Então, esse Nadab e esse Abiú, aqui no Levíticos 10, eles foram fulminados pela glória de Deus. É por isso que não tem descendentes do Nadab e Abiú dentro dessas listas aqui do Crônicas, né? Então, ó, Crônicas capítulo 24 que a gente está. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes. E aí Eleazar e Itamar, eles não eram os primogênitos, os mais velhos eram Nadab e Abiú, e depois vinha Eleazar e Itamar. Mas como os dois morreram, Eleazar e Itamar se tornam, né, Eleazar o primogênito, e recebe essa incumbência de ser o sumo sacerdote. Então, Zadok, aqui no versículo 3, Zadok, descendente de Eleazar, e Aimeleque, descendente de Itamar. E Davi os dividiu em grupos para cumprirem as suas responsabilidades. Aí você tem essa divisão proporcional de trabalho, 16 chefes de clãs de Eleazar e 8 chefes de clãs de Itamar. O versículo 6 em diante começa a falar sobre, do 6 fala o secretário Semaías, que também essa função é chamada de escrivão, né? Deixa eu ver se tem aqui do versículo 6, o escriba, né? O escriba Semaías, filho do levita Natanael. Versículo 7 ao 18, a distribuição era por sorteio, de maneira imparcial, né? Como eu falei para vocês, existia uma imparcialidade, não tinha nenhum favorito, não tinha nenhum, já que esse aqui tem mais dinheiro, a gente vai considerar ele melhor, não tinha nada dessa, a distribuição era imparcial, né? Era imparcial. Versículo 19, eles serviam nessa ordem, versículo 20 a 31, o restante era distribuído dessa forma e eles eram as famílias dos levitas descendentes. Do mais velho ao mais novo foram tratados da mesma maneira. Não vou ficar falando os nomes de todo mundo aqui, tá? Mas eu vou passar mais geral para a gente andar para frente. A gente vai para o Crônicas 25 e a gente começa aqui, um dos títulos desse capítulo é os músicos. Um outro título na outra Bíblia é a função dos músicos ou a função dos cantores. E aí eu quero, se você estiver anotando, anota essa frase, que eu acho que essa frase é muito, muito importante, olhando para tudo isso que está acontecendo, né? A frase é a seguinte: Davi estabeleceu a música como característica principal da adoração. Isso aqui é muito legal, pessoal. Anota aí. Davi estabeleceu a música como característica principal da adoração. Davi estabeleceu a música como característica principal da adoração, né? E a partir de Davi, então, a gente vê assim o valor e a importância que a música, que os músicos, que a poesia faz parte da adoração no Senhor, né? É interessante a gente ver como que se trabalha a parte da música, a parte artística, né, da adoração na construção do templo, né? É muito importante. Aliás, assim, ontem alguém me mandou, eu não sabia disso, mas o novo ministro da Justiça, ele é um pastor presbiteriano, né? Não sei se você ouviu falar.
o novo ministro da Justiça no lugar do Sérgio Moro é um pastor presbiteriano. Ele é formado no Seminário Sul-Americano lá de Londrina, né? E aí para quem quiser eu te passo uma pregação dele. Ele pregou na igreja de Batista, a primeira igreja batista de São José dos Campos. Ele pregou antes, é engraçado, ele pregou antes de se tornar ministro, e ele estava falando dos desafios de integridade do cristão, e ele falou que os desafios são na área física, na área política e na área econômica. E que um dia Deus ia colocar como esses grandes líderes, ia colocar a gente comum. E ele foi colocado como ministro da Justiça. Acho que essa pregação vale a pena assistir. É longa, viu? Mas assim, vale a pena. Eu queria conhecer ele e queria saber o que ele prega, qual é o tipo de teologia dele, e gostei muito. A pregação dele foi muito embasada, muito bíblica, né? Depois você me escreve, se você quiser ouvir a pregação dele, eu te mando o link, aí você vai lá e assiste a pregação do novo ministro da Justiça. Mas eu acho que não é porque ele é evangélico que a gente tem que orar por ele, mas porque ele está numa transição muito complicada, né? Imagina pegar o lugar do Sérgio Moro. Imagina a dificuldade que é você substituir um herói, né? Então, assim, eu não sei porquê, mas ontem eu estava conversando com outra irmã da igreja, que também é advogada da União, e eu perguntei, você conhece ele? Ela falou que foi o ex-chefe dela, era esse cara que se tornou o ministro, né? E ela falou, eu também não conheço muito ele. Daí a gente ficou de assistir a pregação e depois conversar de novo para saber a linha de pensamento dele, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa orar por ele, sim. Não porque ele é crente, mas orando por nossos governantes, né? Para Deus estar abençoando. E se de repente você quer conhecer um pouco melhor dele, pelo menos da parte espiritual, né? Eu não sei como que ele age exatamente na parte política, mas assim, da parte espiritual eu gostei bastante, né? Se você quiser, depois eu te passo o link para você assistir uma pregação dele, tá? Bom, no capítulo 25, então, a gente vai falar sobre os músicos, e aí aqui no versículo 1 a 7, Davi e os dirigentes da adoração, e alguns da família de Asaf, Remã e Gedutum, né? E esses eram a linhagem dos músicos. Eles trabalhavam com pregação e com a pregação dentro da música também, né? Então, os escolhidos da família de Asaf era esse Zacur, e Asaf ficava com essa área de profetizar sobre a autoridade do rei. A família de Gedutum, 6 filhos, profetizava com a harpa e dirigia louvor em ações de graça. E família de Remã, o Remã era um conselheiro espiritual do rei, e ele tornou-se muito poderoso por conta dessa posição, né, de estar sendo o conselheiro espiritual do rei, e eles conduziam a música no templo. Remã teve 14 filhos e 3 filhas. Versículo 8. Distribuíam as tarefas por sorteio imparcialmente. Aí eu não vou falar, mas do versículo 9 até o 31 tem todos esses sorteios, né? Primeiro sorteio, segundo sorteio, parece loteria, né? Mas assim, segundo sorteio, e aí tem os 24 sorteios, os 24 nomes das pessoas selecionadas para esse trabalho, né? Mas eu queria terminar a devocional de hoje fazendo um pedido para vocês. Eu gostei que vocês aceitaram o desafio de hoje, o desafio que eu dei outro dia para vocês, abençoarem e mandarem uma palavra abençoadora para as pessoas. A gente está vendo aqui nesses capítulos essa ordem de trabalho, as funções, né? E na nossa igreja a gente também tem ordem de trabalho, né? A gente tem o pessoal, os pastores, a gente tem a JUAD, que é a junta administrativa, que trabalha com toda essa parte administrativa. Aí depois tem a infraestrutura, culto, as INCs. Hoje eu queria fazer um desafio para você hoje. Eu queria desafiar você a orar pelos líderes da sua INC. A gente tem hoje praticamente 13 INCs funcionando, né? E você, talvez você esteja dentro de uma INC, a maioria
das pessoas estão inseridas dentro de uma INC, e eu queria pedir para você orar pelos líderes da sua INC, líderes e sublíderes da sua INC, né? Para você mandar uma mensagem para eles e falar assim, olha, estou orando por você, talvez trazer aquela palavra abençoadora de apontar as qualidades das pessoas, né? É fácil apontar as falhas, né? O difícil é apontar as virtudes, né? Mas assim, queria que você encontrasse as virtudes no líder da sua INC, você mandasse uma mensagem, olha, estou orando por você, eu gosto de você por causa disso, da sua dedicação, seu esforço, e aí a gente trazer essa palavra e orar pelos líderes da INC hoje, né? Então a gente tem toda essa ordem, né, que está sendo dada, as funções, e eu queria lançar esse desafio para vocês, né? Então, assim, para vocês mandarem uma mensagem e fazer uma oração específica pelos líderes das suas INC. Se você é líder da INC, então você vai orar pelos líderes das vilas, que a sistema é assim, né? Então a gente tem os 3 pastores, que cada 3 pastor cuida de um grupo de INCs, né? Então os pastores cuidam dos líderes da INC, e os líderes da INC cuidam da INC, né? Então hoje a gente vai fazer do contrário, de baixo para cima, né? Hoje as pessoas que fazem parte de uma INC vão abençoar os líderes da INC, os líderes da INC vão abençoar os pastores que cuidam das vilas. E os pastores vão abençoar um ao outro, tá bom? E a gente vai orar dessa forma hoje, tá bom? Muito bom, pessoal. Essa é a devocional de hoje, com desafio. E alguém tem algum comentário, alguma dúvida, algum questionamento? Se você tiver, abra seu microfone e fala. Não? Tá bom. Deu para entender, né? Acho que a devocional de hoje tá voltada bem para essa parte da restauração, né? A gente entender que o livro de Crônicas é um livro restaurador, reabilitador, né? É um livro que está trabalhando a restauração de uma pessoa, de um povo destruído, com o templo destruído, e que a gente precisa voltar para essa questão, né? E eu acho que assim, nós precisamos nos preparar para isso, tá, pessoal? Não é só essa devocional que vai nos tornar aptos para ajudar uma pessoa que passou por uma grande dificuldade na sua vida, né? E aí, por isso que a nossa igreja está promovendo esses cursos com a Lili Yoshimoto. Eu creio que a Lili Yoshimoto é um dos grandes nomes da atualidade e da nossa denominação é o nome mais forte que fala sobre aconselhamento, sobre ajudar as pessoas com necessidades espirituais, físicas, né, e tudo mais. E a Débora também está trabalhando junto com a Lili, e a Lili está fazendo curso, inclusive ela ia ser a preletora do nosso retiro, e a gente vai ter também um curso com a Lili sobre essa parte de aconselhamento, que é muito bom, que todo mundo participe para estar sempre apto para ajudar as pessoas com necessidade, tá bom? Então, se vocês não têm mais dúvida, eu vou fazer uma oração e a gente vai terminar. E você, se você tiver dúvida, você manda lá no meu WhatsApp que eu respondo para vocês, tá bom? Aliás, estou recebendo várias dúvidas, é muito legal, eu gosto demais de trabalhar as dúvidas lá e eu mando a resposta para as pessoas, né? Algumas, tem uma irmã aí que escreve uns WhatsApp gigantescos, né? Eu tenho que parar, sentar para ler. Mas as nossas conversas têm sido fantásticas, tá bom? Então vamos orar e vamos terminar então esse momento. Senhor Deus, obrigado, Pai, mais uma devocional, mais um dia, mais uma manhã que nós podemos buscar do Senhor através da Tua palavra, e eu agradeço a Ti, Senhor, porque o Senhor tem inspirado cada um de nós aqui para buscar do Senhor nessas manhãs. Obrigado pela vida de cada um. Oro pedindo a tua proteção, pedindo a tua direção, pedindo que o Senhor nos direcione com essas devocionais. Obrigado, Deus, por mais um dia. Nos protege, nos abençoa, nos guarda
e que nós possamos estar sempre vivendo de acordo com a tua vontade e com a tua palavra e o teu Espírito Santo. Te agradecemos tudo isso e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, só para terminar, acho que a maioria das pessoas achou que esse formato de devocional tá bom assim, e a gente pode continuar assim enquanto a gente conseguir, né? A gente vai permanecer assim até... Ouvi uma frase, eu vou até falar, foi a tia Mioi. A tia Mioi falou assim, ai, pastor, tomara que essa quarentena vá até o final do ano. Para a gente fazer a devocional todos os dias e acabar a Bíblia com a devocional. Ah, eu achei muito engraçado, né? Não, tomara que não acabe. Depois ela falou assim, ai, pastor, mas eu tô sendo egoísta e tal, né? Mas foi muito bonitinho isso, né? Mas assim, enquanto a gente pode, vamos estar fazendo nesse formato, que acho que está sendo bom para todo mundo. E aí a gente continua a nossa devocional, tá? Pessoal, tenham um bom dia. A gente se vê amanhã, então, de novo, nesse mesmo canal, no mesmo horário, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau, pessoal.